programa, desse espaço, é justamente convidar para a conversa aqueles que se interessam pelos assuntos que tocam nossa vida. Este, então, além de ser uma porta aberta para a sociedade, para a ciência, para o conhecimento, é também um lugar em que possamos conversar livremente sobre diversos assuntos que tanto nos é pertinente, que tanto nos interessa. Converso com a professora Ingrid do curso de jornalismo da Unifespa. Boa noite, Alex. Boa noite, ouvintes. Com muita gratidão, né, que eu recebo esse convite de divulgação científica. Acho que isso é uma plataforma, como o Alex comentou, de uma importância, né, na área acadêmica, da gente estar trabalhando o conhecimento que a gente produz enquanto pesquisador. Então, para mim é uma gratidão poder participar desse primeiro programa. Muito bom, então eu deixo agora esse momento para que você possa, se desejar, apresentar o seu currículo, né? O meu nome é Ingrid Gomes Bassi, atualmente eu leciono aqui na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, no campus em Rondon do Pará, uma cidade pequena aqui no interior. E nós estamos começando o desafio desse curso de jornalismo, é o primeiro curso, aqui na região, inclusive. E eu já tenho uma jornada de 15 anos de docência na área de jornalismo, publicidade, comunicação de uma forma geral. Trabalhei em uma editora médica em São Paulo, como editora, assessora de imprensa. E na área de pesquisa, eu tenho uma especialização em globalização e cultura pela Fundação Escola de Sociologia e Política. Tenho meu mestrado e meu doutorado e meu pós-doutorado na Universidade Metodista de São Paulo, no campo lá em São Bernardo do Campo. Lá é assim, a grande área processos comunicacionais. Então, assim, no meu mestrado eu trabalhei a propaganda ideológica do Lula na época de 2002. No meu doutorado eu trabalhei a questão do outro enquanto muçulmano nos jornais Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, trabalhando a ideia de como que essa questão da cultura islã é trabalhada de uma maneira estereotipada, como se todos, né, fossem fundamentalistas, extremistas. E eu debato isso, né, enquanto jornalismo internacional feito de maneira simplificadora, né? O quanto que isso empobrece todo o conhecimento da cultura mesmo oriental, no caso aí a questão da religião islâmica. E no meu pós-doutorado, que eu acho que é o assunto, né, que nós vamos trabalhar aqui essa noite, é a ideia de como que a cidadania esteve presente na formação das 3 autobiografias do Mahatma Gandhi, Nelson Mandela e Martin Luther King. Então eu analisei essas 3 autobiografias a partir da metodologia da hermenêutica de profundidade, que é uma metodologia que para mim foi, né, um grande desafio. E eu trabalho aí questões relacionadas à cidadania, o empoderamento, a questão do sujeito, a retomada do ser. São esses assuntos aí que a gente vai debater. E aqui em Rondon do Pará, então, eu tô como pesquisadora, tô como professora e quem é educadora sabe que a gente tem as interfaces, né, com a localidade, né, tem desafio aqui de trabalhar um jornalismo comunitário e coisas, né, que estão por vir. Então é isso daí. Então, professora, vou chamar de Ingrid, pode ser? A senhora me diz sobre todo esse currículo gigantesco, né, de muitas experiências. Me contou, fora dos bastidores também, que veio de São Paulo, não é isso? Como está sendo para a senhora morar aqui na cidade de Rondon, numa universidade nova, no sul do Pará, né? Queria que a senhora contasse para a gente essa experiência. Então, Alex, na verdade eu sou do interior de São Paulo, numa cidade chamada Limeira, perto de Piracicaba, ali na macro-região de Campinas. Então, assim, eu sou muito mais caipira do que paulistana, digamos assim. Sempre fui até São Paulo, né, para estudar, mas assim, e trabalhar, né, alguns anos, mas a minha alma, assim, é muito, muito interiorana. Então, quando eu vim prestar o concurso, que foi em Belém, no momento eu já falei, nossa, Rô, ainda bem, Rô, meu marido, né? Eu falei, vai ter que ser mesmo no interior, porque a gente não se vê mais, né, em
em grande cidade, em capital. A gente foge, assim, de grandes centros, por mais que tenha questões também interessantes nos grandes centros. Mas a gente tá no estilo de vida que está muito mais ligado à questão do interior. Então, Rondon do Pará, inicialmente, já veio com essa vontade de retomar esses laços afetivos, essa questão do retorno ao interior, de uma maneira mais afetuosa. Então, assim, Rondon, eu costumo comentar com as pessoas que eu conheço aqui, que o melhor de Rondon são as pessoas, né? São pessoas que emprestam as coisas, são pessoas que querem ver você bem, que perguntam de você. Então, assim, a gente está gostando muito, né? Estamos gostando da cidade como um todo. Bom, então eu vejo que a senhora gosta muito da cidade, não é isso? E assim, eu também venho de uma universidade que é do interior do Tocantins, né? No município de Miracema, do Tocantins. E é uma experiência parecida com a que nós temos aqui em Rondon, né, uma universidade no interior do estado e que produz um efeito assim muito importante para as pessoas que estão aqui, para os jovens que estão aqui querendo entrar na universidade. Inclusive, eu conversei com o seu Wilson, que atendeu a gente aqui na rádio, e ele falou que pretende também estar junto da universidade, promovendo esses espaços de debate, né? Porque acha muito importante que a rádio também esteja, que a cidade toda esteja inteirada da universidade e de todo o seu corpo, né? Como que a senhora enxerga essa transformação que uma universidade pode produzir dentro de uma pequena cidade como Rondon? Eu acho que é imprescindível essa interface, né, educacional de uma universidade do porte da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará numa cidade como Rondon do Pará. Eu acho que, assim, é uma questão de merecimento para a cidade receber todo o conhecimento, toda, né, essa troca de experiências que é fato de uma universidade. E isso vem não só a questão de agregar, por exemplo, os alunos, né, os egressos que entram de uma maneira e saem justamente para o mercado local, mesmo que, por exemplo, não seja Rondon do Pará, mas as suas proximidades. São alunos daqui, da região, tanto que, diferente de muitas outras universidades, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, eles têm a questão de 20% da cota dos egressos são destinados a pessoas da cidade. Então, ou seja, nós estamos aqui justamente para estar de uma forma direta, agregando né, as nossas práticas, nossas sabedorias de vivências, né, que nós temos da área acadêmica, de pesquisa, para a área extensionista com a comunidade. Então, assim, como você disse, a cidade ganha muito e o próprio corpo docente também. Porque ao passo que nós temos uma sabedoria teórica, né, e muitos professores também com uma bagagem prática, nós temos essa habilidade e essa necessidade de estar sempre na interface com as pessoas da localidade. Essa é a nossa demanda. A gente vem até com um planejamento, com uma ementa nas disciplinas, e quando a gente chega em sala de aula, a gente vê uma troca que a gente tem que, às vezes, redirecionar aquilo que a gente até então estava pensando que ia ser trazido, né? Então, esse compartilhamento, essa troca a partir da demanda local também um fato muito importante de uma habilidade desses docentes, como você comentou, no corpo da universidade. Então, assim, a gente pensa, e assim como pensaram, eu acho que para trazer o curso de jornalismo numa cidade que, por exemplo, não tem um veículo grande de comunicação, é justamente para poder empreender, né? Esses jovens, e até não tão jovens assim, que têm entrado né, na universidade aqui local. É justamente esse empoderamento para eles, né, gerirem, né, as suas experiências e dar porte profissional, sim, né, para esse mercado local. Eu acho que é um ganho assim, imprescindível para a cidade. Então você havia dito que tinha começado a desenvolver algumas atividades aqui no campus. Eu gostaria de ouvir um pouco mais de como tem sido essa experiência também. Essa entrada com, talvez, grupo de estudos, extensão, pesquisa. Quando nós chegamos aqui em agosto, então, né, é um processo recente, eu desenvolvi, assim, rapidamente, porque dentro da burocracia da universidade a gente tem alguns prazos, então, assim, talvez, assim, a gente
teve que ter um tempo muito rápido para poder colocar esses projetos em prática. E talvez fossem projetos que precisariam, assim, agora que assim vai sair mais redondinho, né? Com a cara mesmo da demanda da localidade. Então, assim, os projetos que a gente tem agora em vigor, que, por exemplo, um que eu sou coordenadora, é um projeto de mapeamento informacional, que nesse mapeamento, a ideia dele a priori, né, em um ano, é trabalhar esses 6 meses que já foi, que é um mapeamento dos veículos de comunicação aqui da cidade de Rondon do Pará, que nós, né, verificamos quem são os agentes, né, que iniciaram os veículos de comunicação, quem são esses veículos ou processos comunicacionais que aqui existem. E depois, agora, nesse próximo semestre, que também a gente já deu início, e que vai entrar na prática mesmo a atividade com as entrevistas, vai ser em março, a partir do retorno às aulas, que é na cidade de Marabá, que é onde também a Unifespa tem o outro campus. E aí isso seria no primeiro ano. Aí nos outros anos a gente vai dar continuidade nessa esfera da região sul e sudeste aqui do Pará. Então, ou seja, né, a gente vai para Xinguara, São Félix do Xingu. Então, né, são várias cidades que a gente vai estar fazendo esse mapeamento dos veículos de comunicação. E daqui a uns anos, quando esse mapeamento já tiver com a sua memória histórica, né, viva, em que a gente possa ter um arcabouço substantivo sobre essas histórias que representam os veículos de comunicação, nós vamos trabalhar um processo de crítica de mídia, que seria, por exemplo, identificar, enquanto empresa, o que aqui está faltando, que tipo de profissional seria mais alinhado para esse tipo de mercado. Então, nós vamos fazer um trabalho mais interveniente junto a esses veículos que, em primeiro momento, a gente está fazendo esse mapeamento. Então, assim, é um projeto que o corpo dele é, assim, bastante expressivo, né? Se a gente for avaliar, vai ser daqui uns 10 anos para esse projeto realmente falar, uau, né? É um projeto grande. Então, por enquanto, a gente está com essa ideia do mapeamento. Mas a gente já tem a médio e longo prazo essa espera de resultados. E nós temos outros projetos, né? Individuais. Individualmente falando, eu tenho trabalhado com a ideia de comunicação não violenta. Então, agora eu vou fazer um piloto junto aqui à Escola Adolfo. A gente já está visualizando um grupo focal para a gente poder trabalhar a educomunicação como uma ferramenta a partir da educação, utilizando o amparo da mídia. E essa interlocução para os alunos vai ser através de uma comunicação não violenta, que eu acho que eu já comentei com você em outro momento, né, fora dos bastidores, de um autor de comunicação não violenta, que é o Marshall Rosenberg. Bom, professora Ingrid, o que tem achado do novo governo, do governo Bolsonaro, esses dias, esses meses que tem passado, que tem visto em relação a isso? Então, Alex, esse novo governo é um governo, do meu ponto de vista, bastante problemático. E já tem dado dentro da esfera política, várias atitudes de uma maneira bastante retrógrada, né? E com várias complicações na área, inclusive jurídica, né? Como a gente tem visto da questão do filho dele, né? De um dos filhos dele. Agora estourando a ideia da campanha do Laranja lá de Pernambuco. Então, eu tenho a minha visão política bastante enciumada em relação à proposta, né? Mas, enfim, eu não sou especialista da área e espero, né, dentro dessa questão, trabalhar o que eu tenho trabalhado na minha área, que é justamente visualizar como que o jornalismo tem se portado de uma maneira bastante conivente com essa questão política, não só conivente, às vezes potencializando informações que não fazem jus à realidade, o que é mais perigoso ainda. Então, a função do jornalismo enquanto problematizar situações, reinterpretá-las a partir de um viés de perspectiva positiva para a sociedade, eu acho que o jornalismo tem falhado muito, né? Então, assim, a gente aqui na área acadêmica tende a trabalhar de uma maneira bastante crítica sobre o futuro profissional desse jornalismo. Bom, vamos direto ao assunto, então.
e tratar do nosso tema de hoje. Nós falaremos de políticos importantes para a história mundial, que são eles Nelson Mandela, Mahatma Gandhi e Martin Luther King, né? Vamos trabalhar então a temática do pós-doutorado da nossa professora Ingrid, que é Propostas de Emancipação Cidadã nas autobiografias de Mahatma Gandhi, Nelson Mandela e Martin Luther King. Pessoal, então, vemos de um lado Nelson Mandela, um grande líder político, né? Cursou direito, foi preso, teve uma vida difícil, muito difícil, lutou pelo apartheid, pela luta do seu povo, pela liberdade do seu povo. Ao lado dele, Mahatma Gandhi, outro grande líder político, que também cursou direito, reconhecido por protagonizar uma revolução sem violência, né? Que a gente estava falando. E além de todas as respostas óbvias para a escolha dessas duas figuras, eu queria ouvir como que a maneira de produzir respostas para essas demandas de libertação de cada povo, né, de Nelson Mandela, Mahatma Gandhi e Martin Luther King, como que essa maneira de encontrar respostas tocou a senhora para escolher esses mestres? Então, na área acadêmica a gente tem a questão de, às vezes, fazer temas que caem assim pra gente, né? E desde quando eu entrei no mestrado, eu tinha uma vontade gigante de entender como que se dá o contexto de uma liderança política, da atitude que foi, né, essas três figuras que eu analisei. Então, assim, já era uma sementinha minha desde a época do mestrado, quando eu entrei mesmo na área da academia. E aí eu só fui realizar mesmo digamos assim, esse sonho, né, de estudar esses autores no pós-doutorado, quando a gente fala que a gente tem mais liberdade de articular opiniões e, enfim, delimitar autores e delimitar metodologia, né, a partir de uma postura mais livre em relação à orientação, porque no pós-doutorado você tem uma supervisão. Então, no meu caso, foi uma grande pesquisadora, Cecília Peruso, na área de comunicação e cidadania. Ela também trabalha com movimentos sociais, é uma grande pesquisadora nessa área. Então, assim, ela pontuou, né, várias questões que ela achava interessante, mas não é uma orientação no sentido como é a pragmática mesmo de um mestrado e de um doutorado. Então, assim, eu entendo que foi só a partir mesmo dessa possibilidade do pós-doutorado que eu tive a oportunidade de estudar, assim, essas figuras que eu sempre quis. Então, assim, já foram, né, questões minha mesmo de vontade de estudá-los e uma grande descoberta, assim, de vida, de contextualização histórica. Os três têm o momento da história sociocultural, econômica, política, mundial, de muita expressividade nas suas circunferências. E não só nas suas esferas, né, sociais, como também elas colaboraram de uma certa forma. Por exemplo, Gandhi auxiliando, mesmo depois de sua morte, toda a parte prática da vida dele de comunicação não violenta, foi fundamental para Martin Luther King se inspirar, sair daquela questão do nós contra eles, que era a ideia também dos anos 60, praticamente da grande segregação que acontecia nos Estados Unidos, e Martin Luther King trabalhava, então, a partir de Gandhi, essa perspectiva da não raiva em relação a essa segregação. Então, ele pegou a ideia da não violência como um protesto, uma maneira de reivindicação pacífica. E aí ele entende, né, assim como Gandhi entendeu, que a ideia pacífica não é você não lutar. Pelo contrário, é você não utilizar a mesma arma do oponente, né, que é a ideia da violência, que acontecia na segregação, que acontecia no apartheid também do Nelson Mandela. Então, por exemplo, Mahatma Gandhi influenciou a parte teórica da composição da não violência do Martin Luther King Jr. e também auxiliou a própria fundamentação política da Constituição do Congresso na África do Sul. Porque pouca gente sabe, mas o Mahatma Gandhi, ele inicialmente trabalhou o seu ativismo na África. E depois ele retorna, né, para a Índia, e aí vai para o interiorão, trabalhando
a questão nas aldeias, nas comunidades, já tendo essa interlocução com a independência indiana, né, da questão britânica. Mas ele primeiro faz todo o seu trabalho inicial com os indianos que viviam numa situação semi-escrava na África do Sul. E essa mesma África do Sul, na região de Natal, é onde Nelson Mandela, quando vai para o Congresso Nacional Africano, que é o partido majoritário contra o apartheid na África do Sul, é onde acontece, né, toda a ascensão política de combate, né, na época ao presidente Clark, né, que era justamente o magnata da época, que enfim, tinha todas as leis lá tribalistas, né, e assim, com problemas mesmo da questão do apartheid. Então, o Mahatma Gandhi influenciou, né, esses dois outros ativistas nas suas composições históricas. Então, isso foi muito importante. Bom, vamos abordar um pouco mais o tema, então. Vejo que no seu artigo sobre o Nelson Mandela, você utiliza uma citação do Norberto Bobbio, né, do livro A Era dos Direitos, em que ele faz uma divisão dos direitos, né, como se fossem eras ou ondas. E aí ele vai definir, conceituar que a primeira onda seria uma onda de direitos civis e políticos, né. A segunda onda seriam os direitos econômicos, sociais e culturais. E uma terceira onda que contempla os direitos referentes às categorias sociais, né? O direito à mulher, direito à criança, que expressam a individualidade, né? Então, dentro dessa dimensão, ele também fala um direito que abordaria todos esses direitos, né? Que seria um direito que englobaria todos esses direitos. Que seria o direito à comunicação. Eu vejo que esse último direito, que é o direito à comunicação, tem uma importância fundamental para a luta de Mandela e pela forma como ele usa esse direito para fazer valer os outros direitos, né? Tem uma parte da biografia que revela que ele utilizava dos tribunais para fazer o seu discurso, para se organizar enquanto partido. Eu gostaria que você pudesse falar mais um pouco de como ele conseguiu de fato utilizar essa ferramenta da comunicação para alcançar uma organização de um partido, de fato conseguir estar em diálogo com a sua população. Então, Mandela, ele, como você comentou, ele realmente utilizava todas as propostas possíveis ali naquele contexto político para poder desmistificar e articular de alguma forma a fala de protesto que nos meios de comunicação do momento histórico não se tinha esse espaço. Então, o direito à comunicação, como, né, a Era dos Direitos, ele coloca dentro da terceira dimensão, digamos assim, como uma questão mais no sentido mais individual, que quando você tem uma proposta democrática, você consegue trabalhar a questão do direito à comunicação. Aí tem uma outra pesquisadora, Cecília Piruso, que justamente é a supervisora do meu pós-doc, que ela vai trabalhar a ideia de que a terceira dimensão do direito à comunicação não só ele coexiste na terceira dimensão, como também ele está numa outra dimensão própria. Porque a partir do momento que você tem uma amplitude sobre as temáticas, ou seja, você tem a informação da maneira como ela, mais plenamente como ela é de fato, se você tem essa proposta informativa, você já tem muito mais possibilidades de gerir e se articular na sociedade, né? Se a gente souber, por exemplo, todas as formas hoje no SUS que a gente tem direito, a gente logo, né, vai ter uma intervenção política nessa administração. Então, assim, a Cecília Piruso, né, assim como a ideia do direito à comunicação na terceira dimensão para o Bobbio, e a maneira como Mandela possibilitou isso na época dele, foi justamente através das condutas nos tribunais. Por mais, assim, triste que seja, ele realizava, né, as suas escritas, os seus, assim, relatos bastante humanizados, sobre o que ele passava ali naquela situação de preso, porque ele era enviado
para vários presídios, assim, para justamente ter essa rotatividade, isso até ele ser julgado e aí realmente ser mandado para a ilha de Robbie, onde era, né, a prisão que ele ficou por muitos anos. Então, antes disso, essa efemeridade de estar passando entre os presídios, ele aproveitava esse tempo em que ele passava de um tribunal para outro para justamente poder refletir sobre como que a sua prisão era uma prisão política, né? Política mesmo. Ele não era corrupto, ele não tinha problemas disso, como a gente vê hoje no nosso momento histórico. Ele era realmente um preso político que lutava contra a situação de segregação em que viviam os negros, né? E as comunidades tribais na África do Sul. Então ele representava esse testemunho vivo e ele fazia desse testemunho o seu ato de fala, o seu direito às pessoas saberem o que significava a luta dele, né? Por uma questão de direitos civis entre as comunidades extremamente pobres na África do Sul, que eram negros, né? E assim, uma sociedade majoritariamente negra. Como você pode ser escravizado, né? Digamos assim, politicamente, culturalmente, socialmente, numa situação em que você ainda é a maioria, né? Digamos assim, vocês são povos tradicionais daquela localidade. Então ele representava isso nos seus discursos e assim, no próprio livro, na autobiografia dele, ele comenta que ia muita gente, e aí era obrigado, por exemplo, a imprensa internacional acabava cobrindo, porque era uma multidão para poder assistir os discursos dele, mesmo não cabendo dentro dos tribunais. Aí era repassado, não tinha telão, não tinha essa coisa, né? Cinematográfica que a gente tem hoje, né? Isso daí era anos 70, né? Então acontecia justamente essa possibilidade pelo direito à informação das pessoas, essa dimensão da comunicação a partir de uma intervenção de protesto, né? De uma intervenção política. Então ele realmente se utilizava. O Gandhi também utilizava esse tipo de aparelho, né? E foi muito bem na época, né? Sem TV, assim, né? Expressivamente sem a TV, né? Como foi a época de Mandela. E depois, logo que ele saiu da prisão e concorreu à primeira eleição democrática, ele, nos anos 90, ele fez uso, né? Do dispositivo da televisão. E, enfim. Então é isso, né? O direito à comunicação está tanto, né, na terceira dimensão, quanto, como a Cecília Peruso comenta, de uma possibilidade de ser um direito à parte, pela sua profundidade do significado de você saber o que é informação, de chegar aos rincões, assim, digamos, da sociedade. E a gente vê essa forma que Nelson Mandela encontrou de se comunicar também com Mahatma Gandhi, quando ele consegue apoio de outras nações, né? E aí nós vemos, voltando também a esse assunto, né? Continuar a debater esse assunto, nós vemos que nos regimes de exceção, a comunicação ela é a primeira coisa ali a ser regulada, né? O primeiro direito ali a ser regulado. Justamente, como explica o artigo, não sejam capazes de se manter, né? Nós temos visto que a partir de 2013, as manifestações foram marcadas pelo uso da informação, do Facebook. E a partir disso, o WhatsApp e outros meios. Você acha que a internet, de fato, possibilitou? A internet é o dispositivo que nós temos hoje de possibilidade do que a gente fala que é da contra-informação, né? Até então a gente só tinha grandes conglomerados das mídias tradicionais e o que eles diziam era a notícia. Então hoje nós temos várias outras plataformas que nos possibilitam visualizar outras informações ou essas informações de uma outra maneira. Mas, ao mesmo tempo, também nós temos vários complicadores, né? A gente tem um pesquisador da área, nossa, que eu gosto muito, que é o Nilson Lage, e ele, né, em relação à última eleição, ele falou assim, olha, eu acho que o Brasil não está preparado para a internet. e tem, né? Claro que isso é uma questão um pouco, né, muito expressiva, mas a gente percebe que tem questões da internet que a gente não teve uma educação
no sentido crítico de uso e até mesmo para diagnosticar a questão dos fake news. Então, nós visualizamos que a internet ela nos possibilita, né, uma ancoragem de noticiabilidades ou de outros aprofundamentos de uma notícia, mas nós também temos a questão de não querer refletir sobre algumas questões. Porque tem questões ali que são tão fragmentadas que, assim, as pessoas teriam que procurar na sua essência aquelas coisas, né? Aquelas informações. E isso acaba sendo desviado. E, assim, muito por preguiça. Né? Passa lá na timeline lá, né, das pessoas, aquelas informaçõezinhas, e as pessoas se nutrem com aquilo, e aquilo muito provavelmente tá bom. Né, é suficiente. Então, assim, eu tenho também analisado como que essas gerações atuais, o próprio discurso simplificador dessas gerações está comprometido com essa interface da internet e da sua fragmentação da notícia. As notícias, a gente tem perdido a historicidade das informações. Se a gente for avaliar, por exemplo, no caso que você colocou, as manifestações de 2013, hoje as pessoas não sabem contemplar o contexto histórico desse ano, desse momento econômico, político. Então, assim, a gente tem perdido o quê? A historicidade do movimento desses fatos. E no jornalismo, por exemplo, a primeira questão que eu trabalho em introdução ao jornalismo com os alunos é o seguinte: não existe dois lados da história. Existe a história. E tem história que vai ter o seu vilão por natureza. Né? Aquela madrasta que jogou a criança do 10º andar. Gente, ser ou não ruim já é expressivo na história. Então não cabe a nós o julgamento de nós contra eles. Ou, por exemplo, a ideia de que há vilão e mocinho. Né? A gente tem que o quê? Reconstituir os fatos, ou seja, problematizar a história que há nesses fatos noticiosos. E isso tem se perdido não só no jornalismo, mas nas conversas recorrentes entre as pessoas. A gente viu tanto de familiares que ficaram, né, de mal um com o outro e estão ainda com problemas em relação a isso. Bom, porque eu acho que você também tocou num assunto interessante, que é a contra-informação. Porque a gente vê... eu não acho que, de fato, todas as pessoas leem jornal todos os dias, veem jornal todos os dias. Então, o trabalhador que tá ali, com o celular na mão, com o WhatsApp à vontade ali, pra ele mandar o que ele quiser, ele de fato vai se sentir ali mais participante de uma política, não consegue ter uma dimensão por inteiro da notícia, de como que se dá, por exemplo, no Congresso, como que tem sido historicamente voltado às pautas e outras questões. Então, esse cidadão, ele é o que você falou, né? Ele vê a informação, compartilha, mas ele não tem como... ou tem, na verdade, mas não se dá o trabalho de confirmar uma notícia, confirmar uma informação. E hoje a gente vê uma eleição, né, de presidente marcada pelas fake news. E que, pelo que eu tenho visto, ninguém está preocupado em confirmar uma informação ou verificar a veracidade dessa informação. Hoje nós temos, assim, essa ideia da limitação, que a gente não sabe... teria que ser realmente um trabalho sociólogo, né, assim, tanto da antropologia quanto alinhado à sociologia, para entender o quanto que esse ambiente da internet, da efemeridade desses discursos, tem colaborado com a limitação até cognitiva das pessoas. Essa ideia da gente olhar, né, para aquela informação e achar que aquilo, assim, só 2 palavras, saiu lá Lula e uma outra expressão ideológico, né, já vai lá e compartilha. E assim, é a questão de você se sentir incluso em grupos a partir desse compartilhamento, sem querer entender e sem, assim, minimamente refletir sobre esses assuntos. Eu acho que o problema central hoje é esse desespero que as pessoas têm de compartilhar, de reproduzir informações que, primeiro, elas não fizeram, elas não fazem parte, elas não conhecem aquelas pessoas, mas se sentem muito próximas daquelas pessoas. Isso é um perigo, né?
né, você que estuda psicologia, isso é um perigo para a questão cognitiva das pessoas. E a outra ideia de achar que aquilo lá vai ser importante e por achar importante de uma condução verossímil, como se aquilo realmente não pudesse ser construído. Então nós temos aí várias questões a serem trabalhadas. Eu entendo que não só uma questão de gerações, como você falou, até as pessoas assim que não costumam ler jornais em plataformas que hoje praticamente o impresso, né, está cada vez mais ainda elitizado, né, para poder até chegar em alguns centros aqui, por exemplo, em Rondon do Pará, eu, por exemplo, não consigo assinar os veículos que eu gosto, que não chega, nem de final de semana. Então a gente já tem aí todo um distanciamento de quem, por exemplo, pode comprar um jornal impresso. Então a gente já diagnostica que também, por exemplo, determinadas geografias, elas são diferenciadas de uma ideia informacional, de um determinado veículo de comunicação. Então vamos dizer que assim, a pessoa comum ali que vai estar se informando a partir das redes sociais digitais, que eu também gosto de colocar redes sociais digitais, porque rede social para mim é isso aqui, eu e você, eu e meu marido, eu, né, e o colega ali, Wilson Costa. Isso são relações, né? Isso são realmente, né, o que a gente tem de presencial. O resto realmente é digital, o que acontece na internet. Então, quando a gente trabalha as redes sociais digitais, a gente entende que nós estamos diante realmente de uma mudança paradigmática. O que significa isso? Significa que nós, enquanto seres humanos, co-criamos essa esfera midiática, né, que são as redes sociais digitais, mas nós não temos uma educação digital para entender o que realmente acontece nessas plataformas. Nós sabemos que, por exemplo, economicamente, aonde a gente vai na internet, o Google, né, enfim, grandes empresas e conglomerados, sim, econômicos, sabem aonde a gente está indo, com quem a gente está falando, o que a gente está comprando, né, o que nós estamos estudando. Então, por exemplo, economicamente, nós sabemos o que é o significado dessas redes sociais digitais. A questão da afetividade e a questão de pertencimento às redes sociais digitais é também uma outra questão muito estudada e, assim, digamos assim, é uma etnografia na internet que é algo de muita importância. Porque as pessoas são amigas ali, né? Elas criam a sua ideia, o seu mundinho, uma bolha digamos assim, de amigos, entre aspas, e não querem mais o quê? Lidar com o contraditório. E para uma sociedade democrática, para uma sociedade, para a gente conviver positivamente, nós temos que estar diante sempre com o contraditório. E não só respeitar o contraditório, como querer ouvir e assim entender profundamente esse outro. Tem uma passagem, né, voltando ao meu trabalho, que eu gosto muito, do Mandela, que ele fica preso, né, durante muitos e muitos anos na Ilha Robben, e assim, incansavelmente, ele tenta fazer amizade com um dos guardas. E assim, lá, por ser uma região próxima à praia, é muito frio. E aí, como ele é advogado, ele também se nutre desse conhecimento diferente dos outros presos políticos lá, do CNA. Ele vai o quê? A partir dessa fala dele de empoderamento intelectual, ele vai conseguir muitas coisas, não só para ele, mas para os outros presos, como, por exemplo, calças compridas. E aí, com essas conversas, ele vai tentando desmistificar o que é o Congresso Nacional Africano para o guarda, por exemplo, que fica ali na região dele. E aí, quando o guarda começa a entender que eles não são extremistas, que eles não são fundamentalistas, enfim, que eles não são criminosos e violentos, e entender que, por exemplo, a ideia nacional do Congresso Nacional Africano na época de Mandela não era o quê? Por exemplo, os brancos ficarem fora da articulação política. Pelo contrário, quando ele foi para se candidatar, ele fez questão o quê? Dentro do núcleo dele político, ele englobar brancos e negros, para realmente fazer um partido diferente. Para a candidatura dele e a eleição dele ser uma candidatura legítima
enquanto união ali, digamos, de brancos e negros, para dar fim a esse apartheid. Então ele vai o quê? Convencendo a partir de um diálogo. Na realidade não é um convencimento, é um direito à comunicação, à informação para esse guarda que ele não tinha essas informações. E a partir disso, imagina se, por exemplo, ele desistisse da fala desse guarda. Esse guarda ficaria o quê? Pensando sobre o Congresso Nacional Africano de uma maneira mentirosa, de uma maneira estereotipada. Esse é o problema do estereótipo. Não é que ele é mentiroso, é que ele vai dizer uma verdade. Só que o quê? Na composição da história existem várias verdades. E para a gente entender um problema na sua profundidade, a gente precisa o quê? Mergulhar nessa profundidade. Então ele, com esse diálogo, essa dialogia com esse guarda, ele conseguiu o quê? Problematizar de uma maneira mais próxima ao que realmente era o partido que Mandela até então brigava, enfim, ele lutava, que era o Congresso Nacional Africano. Então, assim, essa ideia nos vem muito para hoje, para essa nossa vontade de trazer as semelhanças dos outros, ao invés, assim, de repelir pelas nossas diferenças. A gente tem que voltar, assim, àquela coisa mais antiga dos nossos avós, bisavós, dessa vontade de querer coexistir em sociedade a partir do que a gente tem de melhor, sabe? Então, assim, esses ativistas, eles conseguiram trazer esse elemento. E essa sociedade nossa atual está, assim, gritando, está clamando por essa possibilidade de falar, olha, eu, Ingrid, tenho essas limitações e você, Alex, tem essas, mas a gente precisa conviver bem. E aí, o que a gente vai fazer? O que você pode abrir mão e eu posso abrir mão pra gente, enfim, tá dentro desse governo, né? E, por exemplo, nos sentirmos representados. Então, essa possibilidade, ela tem que fazer jus até pra gente continuar existindo enquanto civilização. Bom, então essa foi a conversa que nós tivemos com a professora Ingrid. Potente conversa, interessante. Quem quiser saber mais, fique ligado aí e até já.